Nesse domingo nós vamos falar um pouquinho sobre o poder da mente renovada. E esse é um assunto que é importantíssimo para o seu ano de 2021, 22, 23, 24. Até enquanto você estiver aqui nesse mundo, você precisa ouvir isso e você precisa operar em Deus, operar nesse mundo, no sobrenatural de Deus, através de uma mente renovada. Diga comigo assim: mente renovada, vida transformada. Ih, tá baixo, vamos de novo. Mente renovada, vida transformada. É sobre esse assunto que nós vamos falar. Sobre o poder transformador que há em uma mente renovada. Uma mente renovada na palavra de Deus. Você sabe, nós temos ministrado aqui, temos ensinado aqui, temos dito isso na Nova College, que o homem é um ser espiritual. A nossa essência é uma essência espiritual. Nós possuímos uma alma e habitamos em um corpo. É isso aí, diretor? O Igor está ali, nosso diretor da Nova College, falou que é isso mesmo. Então, receba essa informação, esse conceito como um conceito correto. O homem é um ser essencialmente espiritual, que possui uma alma e habita num corpo. Esse conjunto, né, espírito, alma, a gente tem um corpo, cada um tem o seu, uns bonitos assim como eu, né? Uns mais fininhos, outros mais cheinhos, assim, desse jeito, mas é assim que nós somos, essa é a nossa constituição. E quando nós nascemos de novo, passamos a ter um espírito recriado. Quando você aceita Jesus, quando você recebe, diz sim à obra redentora que Jesus veio fazer por mim e por você, nós temos um espírito, nosso espírito é recriado nesse momento. O que significa dizer que espiritualmente foi removida de nós, de mim e de você, a natureza pecaminosa. E a partir desse momento, passa a habitar em você a essência do próprio Deus. O Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Nós somos hoje, você que é aliançado com Jesus na nova aliança, templos do Espírito Santo. Exatamente por isso, quando Paulo escreve as cartas, nas suas diversas cartas, as igrejas que ele fundou, né, que ele implantou, ele vai se dirigir às igrejas como aos santos daquela igreja ou de outra igreja, aos santos. Por quê? Porque em nós há o Espírito Santo de Deus e isso nos faz santos. Eu estou dizendo isso para você, para te dizer, para te reforçar na sua mente, para te trazer a lembrança que o problema do homem com a natureza pecaminosa termina aqui, naquele momento, no momento do novo nascimento. Por isso, Hebreus, o escritor, a carta aos Hebreus, quando ele fala desse resquício, né, da velha criatura, ele diz que Deus não se lembra disso. Porque foi removida de nós a velha natureza, você recebeu o Espírito Santo, nasceu de novo, tem um Espírito recriado. E Deus, quando olha para mim e para você, Ele nos vê santos justamente porque nós não temos mais nada que nos identifique com aquela velha natureza, com a natureza pecaminosa. Por isso que o escritor aos Hebreus, capítulo 8, verso 12, vai dizer assim para a gente: pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando Deus olha para mim, pastor Café, pastor Luciana, pastor Ivan, Gabriel, Igor, cada um de nós, Deus não enxerga os nossos efeitos. Deus não enxerga a bagagem que nós trouxemos, que nós herdamos de Adão, como consequência do pecado. Deus não vê isso. Deus vê em nós o Espírito dele, o DNA dele, o Espírito Santo, porque ele nos olha através de Cristo. No momento que nós nos unimos a Cristo, nós agora tivemos acesso ao Espírito Santo, foi removida de nós a natureza pecaminosa e o Espírito Santo passou a habitar em nós. Então, em relação
ao nosso espírito, está tudo resolvido. Paulo vai dizer para a gente que tudo se fez novo, a gente vive em novidade de vida, falando do nosso espírito. Paulo, 2 Coríntios 5,17, ele vai dizer o seguinte, olha, e assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que todas as coisas se fizeram novas. Você vive em outro momento, espiritualmente resolvido. Não há dúvidas, é muito mais fácil a gente entender quando a gente fala de espírito. Agora eu trago a você a lembrança de que nós falamos que o homem é um espírito que possui, uma alma e que habita num corpo. Quando o assunto é alma, e aqui eu me refiro à mente humana, e quando eu falo o poder da mente renovada, eu estou me referindo a essa porção, a essa parcela de constituição do ser humano, que é a nossa alma. Deus quer que a gente renove. Deus quer que a gente prospere. O apóstolo João, ele escrevendo a seu amigo Gaio, vai dizer o seguinte, cara, eu estou feliz porque você tem uma alma próspera, você tem uma alma bem resolvida, você tem uma alma, em outras palavras, renovada. E Deus quer que a gente tenha essa mente renovada. E mente humana fala do quê? Dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa lógica, da nossa racionalidade. E apesar de haver um apelo veemente na palavra, e não é só, esse apelo não é só do Novo Testamento. Desde o Antigo Testamento já havia um apelo, eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, para a gente renovar a mente naquilo que Deus falou, naquilo que Deus diz, da gente aceitar aquilo, ou seja, para as nossas vidas, aquilo que Deus falou que ia trazer. Mas apesar de haver um apelo gigante em toda a Bíblia, no sentido de que nós renovemos a nossa mente, ou seja, alinhemos a nossa mente, aquilo que nós pensamos, ao pensamento de Deus, quando a gente fala de alma, a coisa é muito mais complicada. Em geral, a gente acaba espiritualizando demais a coisa. E quando a gente fala de mente, quando a gente fala de emoções, o povo da igreja em geral, o povo cristão, parece que tem uma certa barreira. Ele coloca tudo na conta do espírito. Não, eu já nasci de novo, estou resolvido. E, na verdade, a Bíblia não diz isso para a gente. O meu espírito, no momento que eu aceito Jesus, é instantâneo. Nasci de novo, houve salvação, novo nascimento. Foi removida de mim a natureza pecaminosa, agora eu estou cheio do Espírito Santo, passo a ser templo do Espírito Santo. A alma não. A alma não nasce de novo. Você não recebe uma alma nova. Sua alma precisa ser renovada. Sua mente precisa ser renovada com a palavra de Deus. A gente precisa submeter a nossa mente a um processo de renovação. Vocês concordam comigo? Digam amém. Estão entendendo o que eu estou falando? Hebreus capítulo 8, ele vai fazer, nesse mesmo texto de Hebreus que a gente leu, se você continuar lendo o capítulo, quando ele diz que não se lembrará mais dos nossos pecados, Hebreus capítulo 8, ele vai falando várias coisas sobre a superioridade da nova aliança, sobre a antiga. E verso 8 diz assim, eu vou ler o verso 8 e 10 do capítulo 8 de Hebreus. Eis que vem dias, diz o Senhor, firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, diz o Senhor, na sua mente. Olha só. Na sua mente, nos seus pensamentos, na sua alma. Na sua alma imprimirei as minhas leis. E aí eu trago para uma linguagem mais de nova aliança, que para você não confundir lei e graça, lei e graça, lei e graça, lei aqui quer dizer minhas palavras, os meus desígnios. Na verdade, quando o escritor aos Hebreus escreve isso, ele está escrevendo uma fala de Jeremias.
Lá de trás, Jeremias, capítulo 31, versos 31 a 34, vai dizer essas mesmas palavras. Deus já falara a Jeremias que ia firmar com o povo de Israel uma nova aliança. E ele começa a falar isso tudo. Olha, eu não me lembrarei dos seus pecados. Na sua mente eu vou imprimir a minha palavra. Vocês terão uma mente renovada. No seu coração. O escritor aos Hebreus traz isso para a gente. Então há uma necessidade de nós entendermos isso. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra. Eu acho que eu estou precisando de um psiquiatra, né? Brincadeira. Mas eu a proposta não é essa. A gente fala muito do poder da mente, né? Você vê os cursos falando isso. Hoje está em alta esse assunto. Né? Os cursos de autoajuda, os cursos de coach. Ele vai falar, porque realmente a nossa mente, ela tem toda a interferência no nosso processo. Espiritualmente e não espiritualmente também, porque é da nossa mente que partem as nossas decisões. Mas, voltando aqui para a palavra, num contexto espiritual, a gente precisa entender que nós precisamos renovar a nossa mente. Paulo, falando na carta aos Efésios, capítulo 1, ele vai fazer uma oração pelos crentes daquela cidade de Éfeso. E Paulo orando ali, né, ele ora pelos crentes daquela cidade, e ele pede em sua oração, depois tu vê lá, capítulo 1, versos 15 a 18, ele pede a Deus que dê ao povo de Éfeso olhos e coração iluminados. Essa é a oração. Deus, dá a eles, Senhor, olhos e coração iluminados, de modo que eles entendam corretamente a esperança do seu chamamento e a riqueza da sua herança. Paulo entende o seguinte: caramba, Deus, esses caras precisam ter tanto a sua mente, os seus olhos falam da maneira que você vê as coisas, da maneira que você percebe as coisas, o seu coração fala do teu espírito. Então o seu coração e o seu espírito precisa estar sensível à riqueza do seu chamamento, precisa entender perfeitamente para que você foi chamado, precisa entender perfeitamente a extensão, a grandeza da herança daquilo que Cristo fez por você. Não adianta eu dizer para você, aceitou a Jesus, amém, vai ser salvo, já foi. No momento ali você já está com a vida de Deus em você. Mas a plenitude da herança de Cristo, ela vai ser alcançada por aqueles que se permitirem renovar a mente na palavra de Deus. Você está entendendo isso? Diga amém. Nesse ano de 2021, que é um ano que começa, né? A gente vem de 2020, que foi um ano tenso. Eu quero te motivar, sabe? A crer que você vai superar as coisas. A crer que você, sabe, tem um Jesus que é maior, como o pastor Ivan pregou. A crer que você, através do Espírito Santo, vai arrebentar. A crer que você precisa ter uma mente renovada na palavra de Deus, naquilo que a Bíblia diz. Essa é a nossa expectativa nessa manhã, que você saia daqui falando o seguinte: meu Deus, eu quero entrar, participar, estar inserido, permitir que a minha mente seja renovada nas realidades que a Bíblia diz sobre mim e você. A palavra renovar, no grego, que é a língua que foi escrita, né? O Novo Testamento, a maioria dele, pelo menos, foi escrito em grego, ela vem de ananeu. Na verdade, a tradução, a pronúncia disso é ananio, que é formado por duas palavras. Ana, que é o nome da minha esposa, eu nem sabia que queria dizer isso, né? Depois fui olhar e era isso mesmo, né? E neus. Ana significa repetir, fazer novamente. Aí eu olhei para minha esposa, falei assim: Ana, se eu tivesse que casar contigo de novo, eu faria novamente. Ana significa isso. Neus significa novo. De neus tem o prefixo neo,
né? Neotestamentário, neopentecostal. De novo. Então, ananio quer dizer fazer novamente conforme a nova maneira. Eu faço de novo, eu reprogramo conforme agora um novo momento, conforme a minha nova realidade, conforme aquilo que eu recebi de herança em Deus, na condição de nova criatura, na condição de filho e herdeiro. Eu preciso reprogramar a minha mente. Se não for assim, as coisas não vão para frente. E isso definitivamente é você sair da sua caixinha e pensar fora da caixa. E isso definitivamente é romper com os padrões tradicionais de pensamento religioso. Isso é romper com as limitações impostas pela minha mente, pela sua mente, pela nossa alma, pelo racionalismo. O convite que Paulo nos faz, na verdade não um convite, ele vai além, o pedido, o apelo que ele nos faz, é que nós tenhamos a nossa mente renovada. Paulo entendeu isso, e ele passou para a igreja, para que a igreja então vivesse a plenitude daquilo que Jesus conquistou. Isso não é lindo? Você pode dizer um amém? Paulo vai induzir a gente a isso. Deus quer, por exemplo, que eu e você mude a nossa maneira de olhar aquilo que para nós humanamente é impossível. Vou repetir para você guardar isso aí. Deus quer que eu e você mudemos o conceito, a maneira de enxergar aquilo que humanamente, racionalmente, olha a alma aí, olha a nossa mente, é impossível. Não tem coisas que você diz assim, cara, isso é impossível. Você não soube já de uma situação que o médico falou, cara, isso é impossível. E de repente Deus fez o impossível? Renovar mente é a gente sair de uma dimensão natural e passar a operar em outra dimensão, numa dimensão espiritual, numa dimensão que não depende da capacidade humana, mas que depende do poder de Deus. E o poder de Deus é limitado. Não foi isso que Jesus disse, por exemplo, aquele homem que Jesus se depara, Jesus está voltando lá de onde, depois da transfiguração, e quando Jesus chega, ele vê os discípulos ali com o homem, ele vê o movimento, né? E aí Jesus, o que está acontecendo? E aí falaram, não, esse senhor aqui trouxe, esse homem trouxe o seu filho, mas os discípulos não, oraram e não conseguiram expulsar esse demônio. E aquele homem então chega para Jesus, Jesus, meu filho está nessa situação. Ele tem um espírito mudo e surdo que faz isso, que tenta matar e tal. E se tu podes alguma coisa, Senhor, os seus discípulos não puderam. Mas se tu podes, Senhor, tem compaixão de mim, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Isso está em Marcos capítulo 9, versículo 23, tá? Depois você vai lá, se você estiver anotando. E Jesus olha para aquele homem tenta passar um mico para o braço, para o ombro de Jesus, né? E aí Jesus chega para aquele cara, devolve o miquinho, mostrando para a gente o seguinte, cara, peraí, essa parcela é sua, cara. Eu tenho o poder, mas essa parcela é sua. Você me pergunta se podes. Aí Jesus fala assim para ele, tudo é possível ao que crê. Repita comigo, tudo é possível ao que crê. Pode repetir para a pessoa que está do seu lado aí, diga aí, tudo é possível ao que crê. Quando a gente tem a nossa mente renovada, ter a mente renovada, significa dizer que nós acreditamos no impossível. Que nós acreditamos que não tem nada a ver com o que a lógica humana diz. Que não é por minha causa, não é pelo que eu posso fazer, não é pelo que ele pode fazer. E Jesus fala assim, olha, tudo é possível ao que crê. Logo, se você crê, seu filho pode ser curado, Jesus falou com ele. E aquele homem falou, Senhor, eu creio. E depois ele talvez reconhecendo, entendendo que ele não tinha aquela capacidade de crer plenamente, ele fala, Senhor, ajuda na minha pouca fé. E aquele menino foi curado ali. Quando a gente fala de renovação de mente, a gente está falando disso. Vida cristã normal significa viver em milagres. Posso ouvir um amém?
A gente precisa ter isso no coração. Milagres, 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 milagres. É para hoje. O milagre que você precisa é para hoje. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Agora, nossa mente precisa acreditar nisso. A nossa mente precisa se deixar renovar com esses conceitos. Então, paz, alegria, saúde, provisão, crescimento, progresso. Tudo isso aguarda, espera, está à sua disposição. Agora você precisa acreditar nisso. Eu digo isso com toda a tranquilidade do mundo, porque não tem nada a ver comigo, é o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele habita em você, está contigo aí te conduzindo. Você possui esse Espírito, você é templo do Espírito Santo diariamente. E eu preciso aprender a ver as coisas como Deus vê. Ter a mente renovada é enxergar as situações como Deus enxerga. Ter a mente renovada é enxergar a situação com a lente da palavra de Deus. Ter a mente renovada é você olhar para uma circunstância adversa e não olhar exatamente para a dificuldade, para a adversidade, para a impossibilidade, mas é você ter um holofote da palavra dizendo o seguinte: meu filho, você vai ser curado, meu filho, a tua família vai ser abençoada, meu filho, você é próspero, não haverá falta, eu sou aquele que te cuida, que te sara, eu estou contigo todos os momentos, embora possam cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, você não será atingido. Quando nós somos renovados com essa palavra, quando isso passa a ter vida no nosso coração, a gente arrebenta, a gente prospera, porque isso muda a nossa maneira de lidar com a fé, é verdade ou não é? Muda completamente a nossa postura, o nosso posicionamento, completamente, e Deus quer que nós operemos dessa maneira. No que depender de Deus, você já é um sucesso. Você foi programado para dar certo, mas isso só se estabelecerá na sua vida, guarde isso, a partir do momento que você operar, que a sua mente operar dentro dessa realidade, da realidade da mensagem da salvação que Jesus te trouxe, da obra redentora que Jesus te trouxe. Nossa mente precisa operar a partir de um alicerce das boas novas do Evangelho. Não é da condenação da lei, não é da meritocracia conforme a antiga aliança, não. A nossa mente precisa operar a partir daqui. É da mensagem redentora, da mensagem do Evangelho, das boas novas de Cristo. Essa mensagem precisa estar borbulhando em nosso coração. E muito embora já esteja consumado, o que Cristo tinha que fazer por mim e por você, Ele já fez, Ele declarou, tetelestai, está consumado, está perdoado, está próspero, está curado, Ele declarou isso. Parece que a gente tem uma certa dificuldade de entender isso, e de aceitar isso muitas vezes. É por isso que eu digo que quando a gente fala de renovação de mente, a gente precisa romper com religiosidade. Porque em muitas igrejas, e é uma pena eu ter que estar falando isso aqui de púlpito para vocês, a gente vê uma mensagem contrária a essa. Uma mensagem que diz que você tem que sofrer para ser abençoado, que Deus vai te humilhar para você ser exaltado. Não, absolutamente nada disso. A mensagem do Evangelho de Cristo é outra. Ele sofreu para que eu pudesse viver. Aleluia! Ele morreu e ressuscitou para que eu tivesse vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Quando a gente fala de mente renovada, a gente vai muito além de você conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, conhecer versículos decorados. Eu não sei. Tem pessoas que nem são aliançadas com Jesus e que conhecem muito bem a palavra. Às vezes o cara é um professor de história, sabe tudo. Né? Por que falou, o momento, como é que foi. Eu tenho certeza que você conhece alguém que
sabe muitos versículos decorados, né? E o cara ainda fala referência, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? E ele começa a falar, João 3,16, ainda fala referência. Eu não sou contra, e a gente não está depondo contra a pessoa que sabe, que tem essa capacidade, mas eu estou querendo dizer para você que mente renovada vai muito além disso. Uma mente renovada, ela está muito, ela é outro patamar, é outra coisa, a gente está falando de outra coisa. E quando Jesus ora, nos ensina a orar, Jesus traz para a gente um gatilho, né? Ele traz para a gente uma sacada que eu queria dividir contigo hoje, que fala sobre a gente renovar nossa mente, um aspecto importante da nossa mente, né? A gente precisa entender que você e eu fomos chamados não só para fazer, mas, além disso, para trazer a vontade de Deus a esse mundo. Você pode dizer um amém a isso? Olha só o que Jesus fala para a gente em Mateus, capítulo 6, versos 9 e 10. Jesus orando, a oração do Pai Nosso, eu vou ler um pedaço. Diz assim, Pai Nosso, quando vocês orarem, orem assim. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí Jesus começa, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim, aonde? Na terra, como é no céus. Uau! Olha como Jesus nos ensina a orar a Deus. Que eu tenha condição de trazer a tua vontade estabelecida no céu para a terra. E quando eu entendo isso, eu entendo a grandeza do meu chamamento, quando Paulo fala orando lá pelos Éfesos, Senhor, que eles entendam a grandeza desse chamado, e que eles também entendam a extensão da sua herança. Quando eu entendo a grandeza, o propósito com o qual eu fui chamado, que extrapola em muito você ir para o céu e eu ir para o céu, isso é só o princípio, né? Isso é só o start do ponto zero. Mas, na verdade, Jesus, nós fomos alcançados por Jesus, para que através de nós, a vontade de Deus que opera no céu também opere na terra. Então é muito normal o mundo pensar de uma forma diferente da gente, porque se a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, e nós agora não pertencemos a esses segmentos, nós somos cidadãos do reino de Deus, temos o Espírito Santo, estamos aqui para quê? Não só para ser abençoados, mas também abençoadores, e a gente está aqui não só para fazer a vontade de Deus, mas para trazer a vontade de Deus para a terra. Aí eu pergunto a você, no céu a doença? No céu a miséria, no céu tem ansiedade, no céu tem tristeza? Não. E se não existe isso no céu, para nós aqui na terra, Deus não planejou isso. A gente está aqui para isso, gente. Para trazer o tempero celestial para esse mundo, e o mundo precisa de você, sua casa precisa de você, no seu trabalho você precisa ser bênção para as pessoas. Mas embora a gente saiba disso, a gente continua mistificando. Entra novamente a religiosidade aí, né? A gente mistifica. A gente sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente sabe disso. Ela é muito simples, a vontade de Deus. A gente tem um registro escrito que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a vontade expressa de Deus. Quando a gente vê Jesus nesse mundo, no seu ministério, a gente vê a expressão da vontade de Deus. Mas mesmo assim, quando a gente vai orar a Deus, Senhor, eu preciso de uma cura, Senhor, me cura se for da tua vontade. Não é da vontade de Deus, claro que é. Senhor, abençoa a minha família, Senhor, porque senão eu estou vendo que a gente daqui a pouco vai se separar, se continuar assim, se a gente continuar nessa pegada. Está difícil. Não, quando Jesus olha para a gente, a promessa de Deus para a sua casa é que vocês serão reconhecidos como famílias benditas do Senhor.
E a importância de você entender isso. Renovar a sua mente com essas verdades. É porque quando algo diferente disso tenta se aproximar de você, você se levanta na autoridade de Jesus que já é sobre você, que você já tem, e você repreende. Vem a situação de crise e você diz, mas a palavra diz isso. Vem o sintoma da enfermidade e você diz, mas eu sou curado. Porque você tem a sua mente renovada. A mente renovada serve para isso. A mente renovada vai te levar a viver o sobrenatural de Deus. Só uma mente renovada. Porque no início, na verdade, embora a gente tenha um espírito recriado, tudo começa na nossa alma. A nossa alma decide, a nossa alma starta. Eu quero, eu vou fazer. A minha opção é escolher pela palavra. O Espírito Santo, ele fala ao teu coração. Mas ele não tem, eu acho que ele tem até esse poder, mas ele não faz isso, né? Ele não chega e te sacode não, ele deixa você. Ele fala contigo, mas você decide. Sua mente, portanto, precisa estar renovada. Repita isso para mim, repita isso comigo para a pessoa que está do seu lado aí. Diga assim, você foi chamado para viver o céu na terra. É isso aí. Essa é a nossa percepção. A minha vida aqui, embora que seja um calor danado, talvez lá em cima seja mais fresquinho, na nuvem, ar-condicionado direto, a gente foi chamado para viver o céu. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de ar-condicionado, né? E não apenas para viver, para trazer a vontade de Deus na terra. Deus conta contigo. Quando a gente começa a enxergar isso dessa maneira, a ver isso dessa maneira, a perceber isso dessa maneira, a partir da perspectiva de Deus, as coisas começam a mudar. E a Bíblia fala para a gente, a Bíblia traz para a gente, mostra para a gente. Eu disse para vocês aqui, ainda que no Antigo Testamento, a Bíblia trazia essa sacada para a gente, né? De uma renovação de mente. A Bíblia fala com a gente sobre isso. Por exemplo, olha só, eu diria que a mente não renovada, que não é o nosso caso, amém? Graças a Deus, nossa mente aqui é renovada em Cristo. Mas a mente não renovada sempre nos induz a um desfecho diferente da vontade de Deus. Quando eu me deixo levar pela alma humana, por aquilo que a minha alma, na sua lógica, diz, eu vou para um desfecho diferente. Quando eu olho, por exemplo, Jeremias, guarda esse profeta. Jeremias capítulo 6, 19, está escrito assim, o povo ia ser levado cativo. O pastor Maurício pregou sobre Neemias, estão lembrados disso? Quantos estavam aqui na pregação? Ele pregou sobre Neemias. Neemias foi o cara que reconstruiu lá a muralha da cidade e tal, mas antes a cidade foi destruída, o povo foi levado cativo para a Babilônia, a cidade foi destruída. E aí, Jeremias está profetizando aqui esse momento que o povo seria levado cativo. E ele fala assim para a gente, Jeremias 6,19, eis que trarei mal sobre esse povo o próprio fruto dos seus, o quê? Pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Você vê como o pensamento, ele tem o poder, a nossa mente tem o poder de nos levar para um desfecho diferente daquilo que Deus quer. Logo, pensamentos errados podem nos levar a consequências desastrosas. Todo pensamento, seja ele bom ou ruim, ele vai ter algum tipo de consequência. Não se iluda com isso. E aí, lá na frente, o povo já está cativo lá na Babilônia, a cidade já foi destruída, Jerusalém foi destruída, os muros que Jeremias reconstruiu, né, já tinha sido destruído, eles estavam cativos, ficaram 70 anos escravos, cativos ali na Babilônia, e o povo estava triste, chateado, achando que Deus havia se esquecido dele, o povo estava, muitos deles depressivos, o símbolo da glória de Israel, o templo de Salomão havia sido destruído, a cidade havia sido destruída. E Deus traz uma palavra através do mesmo profeta Jeremias, que profetizou que aquilo ia acontecer.
Jeremias não foi lá para a Babilônia. Jeremias foi um dos que ficou ali naquela região de Jerusalém, mesmo destruído. E Jeremias, então, sabendo daquilo que estava acontecendo lá, eles se comunicavam por carta também, né? Jeremias escreve uma carta aos cativos que estavam na Babilônia, dizendo o seguinte: olha, vocês estão pensando mal a respeito de vocês, mas, Jeremias 29:11, Deus falando, né, com o povo: olha, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para que vocês alcancem o fim que vocês desejam. Esse era o pensamento de Deus. O povo pensava diferente naquela hora, mas o pensamento de Deus em relação a eles era diferente. E Jeremias fala: vocês estão sendo atormentados porque o pensamento de vocês está jogando vocês para isso. Vocês estão pensando da maneira errada. Quer ver um outro exemplo de que o pensamento errado, de que a mente errada, uma mente não renovada na promessa, na palavra, trouxe um desfecho diferente do que Deus queria? A gente chega lá e vê aquele texto, por exemplo, onde os 12 espias estavam lá, né, foram espiar a terra de Canaã, Moisés manda a galera toda e tal, e os caras voltaram preocupados, tensos, felizes e preocupados, porque a terra era maravilhosa, tinha tudo exatamente como Deus prometeu, mas de repente os caras olham para a galera que estava lá, para as cidades fortificadas, aí olha o que esses caras... Olha a mente dos caras, olha a alma dos caras, olha o pensamento dos caras. Ele fala: Moisés, nós, Números capítulo 13, nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Se inferiorizaram e disseram: cara, nós não vamos conseguir, nós não vamos entrar. Poxa, Moisés, a gente preferia morrer no Egito, você tirou a gente de lá para morrer no deserto e tal. E o pensamento, a alma, os induziu para uma consequência desastrosa. A gente vê em Números 14, Deus falando assim: olha, por minha vida, diz o Senhor, como vocês falaram aos meus ouvidos, como vocês estão pensando. Oh, Jesus, aleluia. Assim farei. Neste deserto cairá o vosso cadáver. Como vocês estão pensando, dizendo, cairá o vosso cadáver. Também de todos aqueles que foram contados acima de 20 anos, né, num censo para formar o exército. Não entrareis na terra que jurei, como faria, quando jurei seus pais, como faria habitar, exceto Calebe, Josué, filho de Jefoné. Então ele coloca para a gente aqui essa percepção. Às vezes o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar, ela faz com que a vontade de Deus não se estabeleça na nossa vida. E eu estou aqui para te dizer isso hoje. Cara, quer ser feliz em 2021? Quantos querem ser felizes aqui em 2021? Cara, você vai precisar ter a sua mente renovada. Sem mente renovada, você é salvo sim, mas você não vai desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Infelizmente, eu tenho que te dizer isso, não guarda aí. Então, a minha maneira de pensar tem o poder para me conduzir ao sucesso ou ao fracasso. Repita isso para você mesmo, assim: a minha maneira de pensar tem o poder de me conduzir ao sucesso ou ao fracasso. Por isso que Paulo fala: cara, renovem a mente de vocês aí. Se a mente não fosse tão importante nessa caminhada com Cristo, Paulo, em Romanos capítulo 12, não precisaria rogar. Ele faz um apelo assim, sabe? Pelo amor de Deus, cara. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Vocês precisam se deixar transformar pela renovação da sua mente. Logo, renovação de mente traz o quê? Transformação. Mente renovada, vida transformada. Você lembra que nós falamos isso no início? Ele sabia que só iria desfrutar plenamente dos benefícios da herança de Jesus, daquilo que Jesus conquistou por nós, aqueles que estivessem com sua mente renovada. E ele vai dizer para a gente, né? Ele vai dizer para a gente assim: olha, rogo-vos, eu estou falando aqui em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, vou ler versículo 1, 2 e 3.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso que Paulo está falando, o apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o nosso culto racional. Ele continua aqui. Então, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês então possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, não pensem de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu entre cada um de vocês. Quero chamar a atenção para vocês aqui para alguns pontos importantes. A gente já está entrando aqui já para o final da nossa palavra. Primeiro, no versículo 1, Paulo não escreve isso para os gentios. Paulo escreve isso para os crentes, né? Paulo escreve isso para os irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos. Logo, Paulo está falando isso, a renovação de mente que Paulo vai falar para a gente, é dirigida a gente que já faz parte da família de Deus. Era um povo seleto, um povo culto, como nós temos aqui. Roma era grande metrópole, né? Até por isso a Epístola aos Romanos é um dos maiores tratados teológicos de Paulo, juntamente com Hebreus, que a gente não sabe exatamente quem escreveu. Mas o povo de Roma era um povo que tinha um nível um pouco maior. E às vezes, quanto maior o nível intelectual, mais difícil é de você se deixar levar por aquilo que a palavra diz. Que a Bíblia está falando de sobrenatural, que a Bíblia está falando de algo que às vezes depõe contra a ciência, contra a maneira natural das coisas acontecerem. Paulo está falando, irmãos, gente que era da igreja. Paulo está falando com gente que já tinha aceitado a Jesus, com gente que vinha e prestava o culto ao Senhor, com gente que manter uma comunhão com Deus, com gente que trabalhava na igreja, que tinha cargos da igreja. Ou seja, Paulo está falando com a gente, comigo e por você. Olha, eu rogo a vocês, meus queridos irmãos, santos da nova igreja, que vocês tenham sua mente renovada. Paulo fala para eles naquele momento, mas essa mensagem é uma mensagem que se aplica para nós hoje. 2, o contexto do que Paulo está dizendo está relacionado à forma de pensar. Quando ele fala do nosso culto racional, ele está falando de uma maneira do mundo pensar. Não se amoldem à maneira que eles pensam. Não se deixem amoldar, não se deixem parecer, não pensem como eles. Paulo começa a falar isso. Não se amoldem ao presente século, essa maneira, porque o mundo está já com o maligno. E Paulo começa a falar de uma forma de pensar, e depois ele entra dizendo, não vos conformem com isso. Terceiro versículo, ele vai para o terceiro ponto, ele vai passar para a gente que essa renovação, não se conforme. Antes, transformai-vos. Ora, como que eu vou transformar a minha forma de pensar? Como que eu vou transformar a minha alma? Renovando a minha mente na palavra de Deus. Renovação de mente na palavra traz transformação. Vamos repetir isso de novo? Mente renovada, vida transformada. Pode crer que isso vai acontecer contigo. E quarto item aqui que eu quero chamar a sua atenção, a plenitude da boa, perfeita e agradável vontade de Deus só será alcançada, vivida em toda a sua extensão por aqueles cristãos, crentes em Jesus, santos que tiverem suas mentes renovadas na palavra. Que tenham uma mente que opere a partir das realidades bíblicas para mim e para você. Que tenha uma mente que entenda que você é mais que vencedor. Que Jesus veio para te curar, que Jesus veio para te abençoar, que Jesus veio para te trazer vida. Que Jesus veio para te trazer uma herança. Quando a gente entende isso, a nossa fé trabalha diferente. Deixa eu falar uma coisa que tu vai gostar. Quando a gente entende, mente renovada é entender que Jesus tem um compromisso
Deus tem um compromisso com os nossos sonhos. Sabia disso? Essa questão da mente é tão complexa, ela é tão importante, ela tem uma parcela tão grande e fundamental na direção que a nossa vida vai tomar, que eu lembro aqui da construção do Templo de Salomão. Cara, o Templo de Salomão, ele foi um motivo de glória para Israel. O templo. Se você olha os evangelhos, Jesus no templo, as coisas aconteciam no templo. Só que Deus não mandou que ninguém construísse aquele templo. Interessante que esse templo nasceu no coração de um homem. Cara, foi um desejo. Deus mandou que Moisés construísse um tabernáculo. Aí Deus falou, vai ser assim, vai ser assado. Deus deu as medidas, falou os utensílios e tal. Mas um cara chamado Davi, o cara falou assim, pô, não é possível, eu sou um rei, cara, eu vivo nesse palácio aqui, e o meu Deus, ele está habitando ali em tendas. Não dá. Vamos construir um templo. Foi Deus que mandou Davi fazer isso? Não. Isso foi da mente de Davi. Mas o que Deus fez? Deus deu linha na pipa. Deus deu corda. Deus respeitou o desejo do coração de Davi. Na verdade, Davi não construiu o templo. Davi foi um cara que derramou muito sangue, foi um rei que, embora muito abençoado por Deus, viveu guerras, viveu algumas situações específicas, que Deus fala, olha, amém, Davi. Você quer que vamos construir um templo? Pode construir. Seu filho que vai construir isso, tá? Porque você fez isso. Teu filho está chegando, sangue novo, deixa o menino fazer, né? E, cara, no final das contas a gente vê a glória de Deus descendo sobre aquele lugar. Você entende, a partir disso, o que diz o Salmo de número 37, versículo 4, agrada-te do Senhor. E Ele o quê? Caramba, uau! Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Cara, qual o seu desejo? E não sou eu que estou fazendo essa pergunta, porque eu nem botei aqui para fazer. O Espírito Santo está te fazendo. Cara, qual, homem, mulher, filho, qual o seu desejo para 2021? A renovação de mente traz transformação na minha vida. É por isso que Jeremias fala em 29:11. Cara, não são esses. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, que são pensamentos de paz e não de mal, para que vocês alcancem o fim que vocês desejam. Deus tem um compromisso com o seu desejo. Deus respeita o teu coração, Deus respeita o que você pensa. E com certeza, quando a gente entende isso, a partir dessa mente renovada, a nossa vida é transformada. A nossa fé é colocada, é posta em jogo de forma diferente. E as coisas acontecem. Eu queria que você saísse daqui essa manhã com essa palavra impressa no seu coração. Aquilo que Jeremias falou e depois aquilo que o escritor de Hebreus falou. Olha, a minha aliança com vocês não tem nada a ver com uma palavra que é simplesmente escrita, sei lá, numa tábua de pedra, ou num livro. Não, a minha palavra tem que estar no coração de vocês, tem que estar na mente de vocês. Vivam através dela. Ela tem que ser o leme na vida de vocês. Como Paulo diz, eu não sou daqueles que vivem pelas circunstâncias, eu vivo por aquilo que está escrito ao meu respeito. Quantas promessas Deus tem a seu respeito. Que Deus te abençoe. E me abençoe. Para que eu consiga, ao final de 2021, olhar para trás e falar assim, cara, eu passei um ano com a minha mente renovada. E aí eu vou para 2022, debaixo dessa mesma premissa. Porque isso é diário, tá, gente? Isso é diário. Você recebe essa palavra? Quero orar por você, quero abençoar a tua vida. A gente pode ficar de pé? Eu vou precisar do cálice da ceia.
Ah, sim, obrigado, Paulista. Tu é bênção, cara. Obrigado, Ivan. Pastor Ivan, bênção. Eu quero orar por você antes da gente cear, gente. Pedindo que Deus te dê maturidade e capacidade para você viver um ano renovado na palavra. Você diz amém? Você quer essa oração? Eu sou o primeiro da fila, tá? Sou o primeiro da fila. Você que está me ouvindo em casa, a gente está orando por você também, tá? Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, que nos traz refrigério, que nos traz esperança, que nos dá condição de crer no sobrenatural, porque o Senhor pode todas as coisas. Nós entendemos, Senhor, que fomos comprados e o nosso espírito já foi recriado, mas entendemos dessa necessidade também de renovarmos a nossa mente. E hoje nós queremos declarar, meu Pai, que o ano de 2021, embora as perspectivas, embora as dificuldades estejam aí para nós que somos teus filhos, nós viveremos o céu na terra. Nós viveremos a tua palavra. Nós pensaremos como a Bíblia diz. E nós viveremos e alcançaremos a vitória que eu tenho para cada um de nós. Abençoa, Senhor, não permita que nada roube de nós essa certeza, essa esperança e essa qualidade de mente que nós precisamos ter para avançar no teu reino, para prosseguir na nossa caminhada contigo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.